Tava bonita a musicoterapia hoje. Muito bom. O tema da palestra de hoje é certo ou errado. Até onde vai a razão? Ou melhor, quem tem a razão? Essa é uma frase que eu gosto muito de utilizar quando alguém vem cheio da razão, né? Passando a questão do ponto de vista. Mas estar certo é muito relativo, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Aqui, como vocês podem ver, quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos? Ou os dois estão errados? Exatamente. Tudo depende do ponto de vista, depende do ângulo. De tudo aquilo que a gente experiencia. E nós temos uma visão formada das coisas, das situações, baseado muito em cima daquilo como a gente tem de crenças formadas sobre o certo, sobre o errado. Talvez para mim o certo seja aquilo que está dentro da moral. Mas e para quem não tem conhecimento da moral? Ou até faz as coisas, mas não tem aquele peso na consciência. Sabedores que todos nós somos seres únicos e possuímos dentro de nós a centelha divina, sempre na nossa consciência, lá no fundo, quem nunca, né? Fez alguma coisa e aquela vozinha, isso aí vai dar problema, mas mesmo assim a gente vai lá e faz. Essa é a nossa voz interna, a nossa essência, como uma bússola nos guiando para aquilo que a gente vai fazer. E até mesmo quando a gente fica na dúvida de fazer algo, essa vozinha também chega e diz, olha, tem certeza? Só tem que cuidar, né? Porque às vezes a vozinha, ela nem sempre é aquela vozinha da nossa centelha divina. Nós estamos sempre cercados de amiguinhos que adoram nos influenciar, principalmente quando a gente acaba permitindo ser induzidos por comportamentos não tão bons. Então lembre-se, quando alguém vir questionar vocês sobre a sua razão, tente observar o ponto de vista daquela pessoa. Veja se ela está olhando, talvez ela não está olhando o número 6, ela está olhando o 9. E entender que nem sempre nós somos sabedores da verdade. Principalmente quando a gente chega apontando. Não, você está errado, é assim. Tem pessoas que adoram dar palpite na vida dos outros. Elas não tomam as decisões, porém, elas são ótimas conselheiras na vida do outro. Como a gente fala, né? O cisco no olho do outro irmão a gente enxerga, mas e no nosso? Será que a gente está avaliando tudo que a gente está fazendo? Será que as nossas condutas são certas? São erradas? Pela carinha de vocês aí, tem alguns que estão... Dúvida? Entendam que sempre aonde colocamos o nosso coração, quase sempre tomamos a melhor decisão. A decisão certa. Vamos prejudicar alguém? Isso é bom para nós? É bom. Então já é um ponto positivo. Vai prejudicar alguém? Vai. Então não é bom. Nós não temos a razão naquela situação. Agora não vai prejudicar as pessoas que estão à minha volta ou aquele negócio que eu vou fazer. Aí sim, podemos fazer sem medo. E a todo momento nós estamos fazendo escolhas entre certo e escolhas erradas. E até mesmo quando
nós não tomamos uma decisão, talvez alguém diga assim, não, então eu não estou errando, porque eu não estou tomando uma decisão, não sei se é certo ou se é errado, mas quando a gente fica neutro sobre qualquer situação, nós estamos errando. Porque a vida, o universo ou outra pessoa vai fazer uma escolha por nós. E eu posso garantir para vocês que sempre será pela dor, pela maneira mais difícil. Porém, não de uma maneira injusta, o que pode parecer ao primeiro momento. Que a gente possa enxergar não apenas com os olhos da razão, mas com os olhos do coração. Aqui, está certo ou está errado as religiões? Existe alguma religião certa? Não? Ué, mas sempre a religião certa não é aquela que é a nossa? Muitos acreditam que sim. Muitos não conhecem a religião do próximo, do vizinho, do amigo, do colega de trabalho, mas julgam. Principalmente quando se vai para uma linha de umbandista, espírita, evangélicos, católicos. Mas você realmente é conhecedor daquela doutrina, daquela filosofia, daquela religião, para poder julgar, passar o teu ponto de vista? Se nós analisarmos a nossa consciência, em algum momento todos nós já fizemos isso em relação a alguma religião ou alguma situação. Existindo... Então vocês concordam que não existe uma religião certa ou errada? Mas muitos costumam dizer, não, mas naquela religião lá não tem Deus. E para quem não tem religião? Por exemplo, eu não tenho religião. Eu estou certa ou estou errada? Isso me torna uma pessoa pior? Não me torna uma pessoa melhor também. Entender que a religião, ela é criada pelos homens. Mas o princípio da doutrina, dos ensinamentos, da filosofia, deixadas pelo Mestre Jesus, ela está em qualquer casa, em qualquer templo, em qualquer igreja, em qualquer instituto. Está dentro da nossa casa. Está dentro do nosso próximo. E hoje aqui, eu conheço a maioria. Temos católicos, temos evangélicos, temos umbandistas e tem pessoas aqui que também não acreditam em Deus. Porém, até mesmo aquele que não acredita em Deus não significa que ele não tenha dentro de si a essência divina. Já conheci pessoas que não acreditavam em Deus, só não sabiam, né, que não acreditavam, porque praticavam auxiliando o próximo, eram pessoas muito boas, às vezes muito mais do que aqueles que estão lá todo dia. No culto, na missa. Nós não precisamos estar aqui numa igreja ou em qualquer outro lugar para fazer o bem, para ajudar, para escutar o nosso próximo. Nós precisamos ter muita sabedoria para olhar para nós e ver
O que eu preciso mudar? Aonde que eu estou errando? E entender, como já foi falado aqui várias vezes, se pegar qualquer pessoa de qualquer religião, qualquer sexualidade e virar do avesso, você consegue distinguir se esse é católico, se esse é evangélico, se esse é espírita, se esse é ateu? Talvez homem e mulher ainda, né, de acordo com a estrutura óssea, tamanho, mas mesmo assim é muito semelhante. E infelizmente ainda tem pessoas que brigam, matam em nome religião, política, para defender uma causa, certos de que estão certos na sua razão e que o outro está errado, sem nunca sequer ter permitido entender o ponto de vista do outro, a crença. E isso a gente traz para o nosso ambiente de trabalho, isso é muito comum. O colega de trabalho fez algo e aí já julgamos. Ah, o que fez não foi certo, eu teria feito assim, teria feito assado. Será? Nós nos tornamos, é muito fácil a gente se tornar julgador, de julgar. E tem aqueles que, além de julgar, já condena, já dá a sentença e pronto. Tem muitas pessoas que perdem o seu tempo de vida, que é tão precioso, julgando o próximo. E esquecem de viver a sua própria vida, de buscar a sua evolução, o seu aprimoramento, de estar se trabalhando dia a dia. E é muito, eu falo para vocês assim, algo até que me emociona pelo fato de conhecer, de fazer parte aqui do Instituto. Porque eu me identifico pelo fato de eu não me vincular a nenhuma religião, mas quem me conhece, o Cláudio me chama Madre Teresa de Calcutá, né? Ele brinca, sempre conversando com alguém, mas os meus amigos mais pessoais, sempre em algum momento, numa conversa, eu vou estar conversando algo com alguém que, como eu brinco, né? Está evangelizando, trazendo as ovelhinhas para perto. Muitos acham às vezes que eu sou católica, já me falaram, você é muito católica, você fala muito do evangelho, muito parábolas, passagens. Mas eu sou um pouco de tudo. Eu me permitia conhecer um pouquinho de cada religião, de cada doutrina, de cada filosofia. Por isso hoje eu consigo chegar e conversar e entender também, escutar o que o outro está falando, indiferente da sua religião e até mesmo aquele que não tem crença nenhuma. Isso é ter empatia. Porque quando eu digo que não tenho religião, outra pessoa até se espanta. Mas como que não? Você fala tanto de Deus? Dos ensinamentos? Falar até é fácil. O difícil é a gente praticar, né? Principalmente o único mandamento só. Jesus disse, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu trago um outro porém. Será que aquela pessoa que está tendo aquela conduta, ela está errada? Ela está tendo a vida dela, ela está incomodando alguém? Não, mas a gente costuma julgar. Mas a gente esquece de olhar para nós.
A nossa maior dificuldade está dentro do nosso ambiente familiar. Às vezes a gente é muito caridoso lá fora, paciente, escuta, é até um bom conselheiro, mas a gente não consegue olhar para o pai, para a mãe, para os irmãos e ter um pouquinho de amor, de entender que se aquele familiar ele teve uma conduta, o que isso influencia na minha vida? Está me prejudicando? Não. E quantas famílias são rompidas por situações muito pequenas, bobas, às vezes um mal-entendido. Quem está certo e quem está errado? Tem uma frase muito conhecida, que é melhor ser feliz do que ter razão, é melhor ter paz no coração. E quando a gente acusa aquela pessoa que ela fez algo errado, será que a gente também nunca errou? Será que alguém alguma vez também não nos perdoou? Mesmo que a gente nem faça ideia que a gente tenha machucado. Tem pessoas que quando vão dormir colocam a cabeça no travesseiro, mas não conseguem. Tem pessoas que não conseguem dormir porque feriram alguém, mas às vezes o orgulho ele é tão grande de querer ter a sua razão, mesmo sabendo que está errado, que foi injusto, pelo orgulho não pede. E aí fica carregando essa mochila. Quantas pessoas colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir porque precisam do perdão do outro para seguir adiante. E às vezes a outra pessoa, ela tá nem aí para você. Ela nem sabe que ela te machucou, que ela te feriu. Quem nunca, teve um problema na família? Será que se hoje todos nós fôssemos morrer, íamos morrer em paz? Ou ia ter alguém, algo que a gente queria voltar no tempo e dizer, olha, desculpa, me perdoa, ou teria feito diferente? Aí cada um começa a pensar agora, não, eu teria. E eu digo para vocês, é preciso correr o risco da vida para poder pedir perdão? Ou para se desculpar com alguém? Para dar um abraço? Para dizer que ama? Ou às vezes situações, muita ansiedade, depressão, porque às vezes não consegue tomar uma decisão na vida. Seja para um término de um relacionamento que já está desgastado e que as pessoas se ferem. Pessoas não dormem por causa de um emprego, insegurança de sair da onde está e buscar uma nova colocação. E aí a pessoa vai todo dia trabalhar com aquele peso, uma mochila muito pesada. Principalmente quando alguém tem que tomar uma decisão, mudar de emprego, conquistar um sonho, eu digo, tá, mas e se você, agora, você foi demitido, demitida agora, o que você faria da tua vida? Ah, eu ia tocar minha vida. E por que a pessoa não toca, não toma decisão? Sempre passando a responsabilidade. Isso acontece muito no relacionamento.
Eu não gosto, mas eu vou levando assim. Aí espera que a outra pessoa tenha coragem e tome a decisão para se impor e romper algo. No trabalho a mesma coisa. Não, eu vou ficar aqui até ser demitido. Porque daí eu pego o meu seguro e recebo os meus direitos. Mas será que esses direitos... Tá certo ou errado você sofrer, ter crise de ansiedade por causa de um valor que, se comparar à tua saúde física e mental, é tão pequeno? Vocês estão me olhando com uma carinha muito assustada, muito sérios. Vocês conseguem entender que não tem... Agora já estão sorrindo. E não há certo, não há errado, que isso depende muito do ponto de vista. Da gente tirar esse véu de julgar, porque isso faz com que uma mochila que a gente vai ao longo da vida enchendo ela, enchendo, e a gente se acostuma a carregar esse peso. E aí a gente sofre. Tudo no universo está no fluxo. Nada é estático na natureza, na vida, no nosso corpo. Nascemos e morremos todos os dias, nossas células. A natureza. Um copo, rapidamente. Eu coloco metade de água num copo. Esse copo, ele está metade cheio ou metade vazio? Depende? Depende do olhar. Se eu for um pouco mais pessimista, eu vou olhar que ele está meio vazio. Mas se eu for mais otimista, eu vou olhar que ele está meio cheio. Mas eu digo para vocês que não tem certo ou errado nessa situação. Porque um copo pela metade, ele mostra o quê? Que ele pode ser completado, que ele pode estar cheio. E aí vem o que eu falei para vocês, essa busca da gente, de sair dessa zona de conforto, porque o ruim, às vezes, como a pessoa fala, é um ruim que é bom. Porque nós temos uma capacidade muito grande de nos acostumarmos até com aquilo que não é bom. E às vezes a gente vai ficando nessa situação e a gente às vezes até acredita. Eu mereço esse emprego, tá tudo bem, esse relacionamento, a minha família, o meu grupo de amigos. Entenda que nós somos seres perfeitos. E tudo aquilo que nós quisermos, nós podemos. Nós não temos a dimensão da força da nossa capacidade. E às vezes a gente precisa de mudar apenas de ambiente para que a gente possa nos enxergar. E o autoconhecimento, ele é muito importante, porque ele nos permite esse processo. Às vezes a gente se olha no espelho, tem gente que nem se olha no espelho e acha que está certo isso, não consegue se olhar. Ou em terapia, uma técnica que a gente faz de pedir para a pessoa se olhar no espelho, às vezes a pessoa ela olha, não chega a olhar um minuto, ela começa a chorar, ela não consegue encarar a própria imagem, porque já faz muito tempo que ela não se olha. E aí essa pessoa acha que ela está sempre errada. Ela está errada em permitir viver assim. Numa vida, a palavra medíocre que eu me refiro é uma vida mediana, comum, seguindo uma manada. E não de buscar evolução. Porque a gente está melhorando. Vocês estarem aqui, muitos que vieram de outras cidades, que estão aqui hoje, tiveram que fazer um esforço. E que vocês possam sair daqui hoje
olhando sempre qualquer situação, qualquer pessoa, que não existe o certo e o errado. E cuidar muito, muito com o julgamento. Às vezes nós fazemos isso sem perceber. Já entra no automático. E mudar isso, ressignificar, é muito difícil. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Levem essa frase para a vida e pratiquem ela. Porque a dor, hoje todos estão aqui porque em algum momento doeu alguma coisinha. Ninguém estava em casa e disse, eu não tenho o que fazer, eu vou lá assistir a palestra. Em algum momento, algum tipo de dificuldade está passando. E vocês fizeram a escolha certa. Pelo menos vocês estão se permitindo a isso. E lembrem-se de colocar o coração sempre como um guia, na dúvida. E de jamais ficarem omissos a nada. Porque o universo vai trabalhar, vai criar caminhos e situações e ele vai resolver para você sempre, sempre vai ser resolvido. E quando um problema não tem solução, uma frase que se ouve muito aqui, solucionado, o problema está. Eu agradeço cada um do fundo do meu coração pela presença. E aqueles que irão fazer a fluidoterapia, peço que possam permanecer aqui no auditório. Eu sei que muita gente se conhece, mas tentar falar o mínimo possível e baixinho, para que a gente possa manter a egrégora do ambiente, para que a espiritualidade possa estar trabalhando cada um de vocês. Não só aqueles que vão fazer a fluidoterapia, mas eles já começam a trabalhar aqui, desde quando vocês entram ali pelo portão. Combinados? Muito obrigada.